Aqui na concentração do Internacional, horas antes do confronto decisivo contra o Delfim pela Copa Sul-Americana, algumas informações importantes foram conhecidas. Vitão tem propostas do futebol europeu, mas a direção ainda adota um discurso de cautela em função de um receio de que a FIFA possa alterar a situação contratual envolvendo o jogador. Renovação contratual de Hugo Malho está sendo conversada, mas o jogador ainda não chegou nas condições que foram propostas e exigidas pelo Internacional. A gente fala também a respeito da repercussão da possibilidade do Grenal acontecer no estádio Couto Pereira em Curitiba e a preferência do Internacional sobre o adversário na repescagem da Copa Sul-Americana. Tudo isso agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo vamos falar sobre as últimas informações. Eu tenho 4 delas muito importantes aqui na concentração do Internacional, horas antes do confronto decisivo, das 9h30 da noite. O Internacional vai encarar o Delfim do Equador, precisando vencer para avançar para a próxima fase da Copa Sul-Americana, em um jogo onde 18.400 torcedores colorados são aguardados no retorno do Inter ao estado do Rio Grande do Sul. Vamos começar falando sobre aquilo que impacta na partida de hoje, tá? O Inter precisa vencer o Delfim para avançar na Copa Sul-Americana e tem sim uma preferência em relação a adversários para a próxima fase. O que eu ouvi aqui no bastidor da concentração do Internacional é que o ideal é fugir da altitude, é fugir de Quito e por isso vencer por 2 ou 3-0 levaria o Internacional para o Equador, para enfrentar a LDU se fosse 2-0 e Independiente Del Valle se fosse 3-0. É claro que se tiver 1-0 a partida, o Inter não vai começar a chutar bolas para fora de maneira desenfreada. Mas, se pudesse escolher, o Inter sim escolheria fugir da altitude, ir ou para Rosário ou então para Libertad. Da mesma forma que o Inter reconhece que precisa de uma boa atuação, de uma vitória convincente para retomar os ânimos e que se tiver que ir para a altitude, vai, mas a preferência é não ir para a altitude neste momento. Uma outra situação interessante em relação à logística é que o estádio Couto Pereira começa a ser desenhado como a alternativa mais provável para o Clássico Grenal, que nesse momento está marcado para acontecer no dia 23, tá? Do lado do Grêmio, já se cogita essa possibilidade de jogar o Grenal no estádio Couto Pereira, mas isso depende também de uma mudança de data, ou do Clássico Grenal ou da partida do Atlético Paranaense contra o Corinthians. O Inter observa à distância essa situação, mas vê com bons olhos o fato do Grenal ter sido trazido lá de Brasília ou de Fortaleza, onde foi cogitado ele acontecer, para uma cidade mais perto do Rio Grande do Sul, para uma cidade mais perto de Porto Alegre e que de alguma forma possa a torcida do Internacional ter algum contexto de participação, de ida, é verdade, com um contingente bem menor, mas quanto mais perto do Rio Grande do Sul, melhor. Esse é o entendimento do Inter, que antes vai jogar contra a equipe do Corinthians, provavelmente no estado de Santa Catarina. As possibilidades são Criciúma, Chapecó e Florianópolis, e aí depois iria para Curitiba. Então, para a logística do Internacional, isso funcionaria muito bem. Eu quero agora falar sobre 2 informações importantes de mercado da bola que eu ouvi aqui na concentração, tá? A primeira delas envolve o zagueiro Vitão e carece também de uma explicação. O Vitão, sim, está recebendo sondagens e propostas do futebol europeu. Propostas que não são oficiais, até porque o Inter não é dono do passe do jogador. E o que a gente ouviu de dirigentes aqui do Inter na concentração é o seguinte: olha, é até um pouco difícil da gente negociar essas situações, porque o Vitão não é jogador do Internacional. Sim, a gente sabe, existe um pré-contrato assinado entre Vitão e Internacional para que a partir do mês de julho ele se torne jogador do Inter de maneira oficial, no bid, com contrato, tudo certinho. Mas isso ainda não aconteceu. E a grande verdade é que os dirigentes do Inter trabalham com uma cautela, com medo da FIFA. E qual é esse medo? Bom, a FIFA foi quem, através de um canetaço, estabeleceu que o Vitão podia suspender o seu contrato com o Shakhtar para vir jogar no Internacional. Era isso. Através do mesmo canetaço que a FIFA deu, que suspendeu o contrato do Vitão com o Shakhtar Donetsk, a FIFA pode, até junho, até 30 de junho, estabelecer um outro canetaço que coloque que o Vitão precise prorrogar por 1 ano o contrato com o Shakhtar Donetsk. E isso deixaria o Internacional com nada nas mãos, deixaria o Internacional a ver navios e sem nenhuma possibilidade de negociar o jogador, de vender o jogador. Então, por isso, o Inter adota também um discurso de cautela com o Vitão, uma postura de cautela quanto ao Vitão, porque nem jogador do Inter ele é, e isso só deve acontecer a partir do mês de julho. Mas
se admite que sondagens vieram, propostas vieram e que o Inter vai acabar analisando isso mais para frente quando de fato ele assinar o contrato em definitivo com a direção colorada. Uma última é sobre Hugo Malo. Eu falei ontem sobre tudo que o Inter se posicionou a respeito do imbróglio ou do caso Fabrício Bustos, e isto repercute de alguma forma no caso Hugo Malo, que tem contrato até metade do ano, até agosto o contrato do Hugo Malo, e até o momento não renovou o seu vínculo. Aqui na consideração, apurei a informação de que o Inter está trabalhando para renovar o contrato com o Hugo Malo. O que eu ouvi foi o seguinte: ele precisa chegar nas condições que o Inter estabeleceu para ele. Por enquanto ele não chegou, mas o Inter quer sim renovar o contrato com o Hugo Malo porque entende que ele é um jogador importante. E uma outra questão importante nisso tudo, o Hugo Malo tem um julgamento lá em Barcelona, daquele caso de suposto assédio dentro do gramado, inclusive de uma partida da La Liga. Esse julgamento acontece no dia 11 de julho. Tá? 11 de julho. E a direção do Inter garante que a renovação contratual dele não depende em absolutamente nada desse processo. O Inter confia plenamente na inocência do jogador em relação a isso. A postura dele foi amplamente elogiada, de que ele desde o começo foi absolutamente transparente a respeito de todo o caso. Então isto não vai interferir ou não está impactando nas negociações de renovação contratual que estão acontecendo. O Inter está negociando, está conversando com o Hugo Malo para renovar o contrato dele. Essas 4 informações. A primeira, o Inter quer fugir da altitude. Segundo, Grenal no Couto Pereira, o Inter se agrada da ideia. Terceira, Vitão tem uma situação que desperta a cautela do Internacional em relação à FIFA. E quarto, o Hugo Malo está negociando a sua renovação contratual com o Inter. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!